Oi pessoal, aqui é a professora Heloísa e hoje eu vim conversar com vocês sobre o caso clínico da semana, que foi postado lá no Instagram. Então é o caso de um cão, o Gaúcho, um Australian Cattle Dog macho de 2 anos de idade. No histórico, o animal tinha sido atacado por um enxame de abelha, fazia mais ou menos 24 horas. Segundo a tutora, no dia ele ficou muito demasiado, ficou com a face toda demasiada. Só que como ele não estava com dificuldade respiratória e um quadro clínico mais grave, ela achou que não havia necessidade de levar ao veterinário. Só que desde o acidente até o outro dia, o Gaúcho não se alimentou, ficou muito apático e começou a apresentar uma urina preta, segundo a tutora. Então, ela se assustou e procurou auxílio veterinário. No exame físico, ele estava apático, com muitas picadas de abelha distribuídas por todo o corpo, as mucosas pálidas, e eu esqueci de colocar aqui, mas ele também estava com febre, estava com 40,2 de temperatura. Essa daqui é uma abelha africanizada, que foi o tipo de abelha das abelhas que picaram o Gaúcho. É uma abelha bastante agressiva e eles moravam em um sítio, então ele chegou próximo de uma colmeia de abelha e elas acabaram atacando esse paciente. Aqui nós temos o hemograma do Gaúcho. Existe redução de eritrócitos, hematócrito e hemoglobina, não é uma redução grave, mas existe. Então, a gente já tem aqui um quadro de anemia. Essa anemia é macrocítica hipocrômica, segundo os valores de VCM e CHGM. E nos quadros de picadas de abelha, pode acontecer anemia por duas situações. A primeira é uma anemia hemolítica imunomediada devido ao veneno da abelha, mas também pode acontecer devido a uma depressão medular em resposta a um quadro inflamatório sistêmico, ou pode ser uma associação dessas duas situações. Como aqui a gente também tinha um quadro de hemoglobinúria, deu para chegar a uma conclusão de que era uma anemia hemolítica imunomediada. E nesse hemograma também a gente nota uma leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Existe desvio, então aqui a gente vê que tem um aumento de bastonetes. Quando tem um aumento de bastonetes já caracteriza um desvio, mas ele é regenerativo, pois não há aumento além dos segmentados, ele está acima dos valores de referência, mas não ultrapassa os segmentados, e isso caracteriza um quadro de inflamatório, uma resposta inflamatória. Claro que aqui existe, porque houve muitas picadas, levou a um quadro inflamatório sistêmico, então é normal que a medula responda dessa maneira. Não é um quadro infeccioso, como muitas pessoas associam, o desvio com a infecção, mas nesse caso não há infecção num primeiro momento aqui, olhando, avaliando o paciente, já que era um quadro inflamatório devido às picadas. Tudo isso aqui sobre anemia, sobre leucocitose, a gente já tem vídeos aqui no canal ou lá no nosso Instagram, então se alguma coisa você não entendeu, tenta voltar nos vídeos lá que você vai entender melhor. Perfil bioquímico. Existe um aumento de ureia, algumas pessoas até comentaram lá no post que esse aumento de ureia poderia ser em decorrência de uma lesão renal. Só que a ureia, ela é uma avaliação bioquímica que não depende só do rim. Ela pode ter alterações extra-renais, como, por exemplo, dieta, aumento do catabolismo proteico, a febre. Então, nesse caso, como ela veio isolada, não tem aumento da creatinina, que essa sim é bem mais específica para o rim, porque ela não tem tantas outras alterações extra-renais, a gente não considera, olhando esse bioquímico, que há uma lesão renal causando azotemia. Pode haver uma lesão renal que já está alterando a urinálise, até pode, mas causando azotemia ainda não. Mas a gente já vai ver a urinálise também para discutir sobre isso. Então, a ureia isolada, ela não é um bom avaliador de função renal justamente por isso, porque ela pode sofrer alterações extra-renais. E nesse caso aqui, só ela está aumentada, a creatinina não. ALT e fosfatase também estão discretamente aumentados, é um aumento muito discreto, mas significa que existe algum grau de lesão hepática, e colestase. O veneno de abelha pode provocar lesão hepática também, então esse aumento discreto provavelmente se deve a isso.
Claro que é um quadro que, num primeiro momento, não dá para a gente chegar a muita conclusão. Tem que avaliar em exames posteriores para ver se esse valor vai baixar ou se vai evoluir. A princípio, é um aumento muito discreto. O que chama mais atenção nesse exame é o valor de CK, sem dúvida nenhuma. A creatina fosfoquinase é a enzima que caracteriza a lesão muscular, lesão de músculo esquelético. Ela está extremamente aumentada, 1796, então valor extremamente aumentado. Quando a gente tem um quadro de CK tão aumentado, a gente chama de rabdomiólise. A rabdomiólise ela ocorre devido a uma lesão extensa de fibras musculares esqueléticas. Por que isso pode acontecer no caso das picadas de abelha? E isso vai acontecer devido ao veneno da abelha, que ele possui uma fosfolipase A2, que ela tem uma atividade catalítica, e essa atividade da fosfolipase A2 ainda é potencializada pelo peptídeo melitina, que também está presente lá no veneno da abelha. Então, elas vão caracterizar essa lesão muscular intensa e vão aumentar os valores de CK. Para caracterizar um quadro de rabdomiólise, geralmente a gente considera que tem que haver um aumento de mais de 5 vezes do limite da CK. Mas como a gente pode ver, aqui tem um aumento de muito mais do que 5. Então, é um quadro de rabdomiólise, que é essa síndrome então, causada por lesão muscular extensa e que vai acabar liberando inúmeras substâncias na corrente sanguínea. Urinálise. Muitas coisas alteradas também na urinálise, para a gente comentar aqui rapidamente. Então, a urina estava enegrecida, urina cor de Coca-Cola, foi a principal queixa da tutora. A densidade. Algumas pessoas falaram lá no post que essa densidade estava aumentada, o que caracterizaria a lesão renal. Mas, na verdade, quando existe lesão renal, o rim não consegue concentrar a urina. Então, a gente vai ter isostenúria, né, principalmente, não um quadro de aumento da densidade. A densidade aumentada pode ocorrer em casos de desidratação ou de presença de solutos na urina, mas ela aqui não tem uma implicação clínica grave, porque, na verdade, é um paciente que não tinha um histórico de diabetes, por exemplo, na verdade, ela não está com a densidade reduzida, então aqui a principal preocupação seria realmente se houvesse densidade reduzida, já que as picadas de abelha e a rabdomiólise podem levar a um quadro de insuficiência renal, tá? Então, não é uma preocupação olhando esses exames aqui, já que a gente não tem densidade reduzida e lá no bioquímico não tinha aumento de ureia e de creatinina. Não podemos dizer que não vai evoluir para um quadro de lesão renal, mas por enquanto o que a gente pode ver nos exames é que os néfrons estão dando conta de concentrar a urina. Mas temos também a presença de pigmentos, esses pigmentos principalmente mioglobina e hemoglobina. Proteína também existe aqui, então existe proteinúria, sangue, células epiteliais, leucócitos em pequena quantidade, mas existem, e uma cruz de bactérias. Nesse quadro aqui, então, nós temos hematúria, hemoglobinúria e mioglobinúria. Isso acontece muito comumente nos quadros de lesão por picada de abelha, né? Devido à hemólise, que falamos já lá no início, e a mioglobina em decorrência da rabdomiólise. Então, tudo isso vai provocar essa coloração enegrecida na urina. Além disso, é importante lembrar que essa coleta foi feita por cateterismo uretral. Então, essa bactéria que está presente aqui, a gente já não pode considerar, num primeiro momento, que ela é em decorrência de uma infecção urinária, porque pode ter sido contaminação apenas do método de coleta. Claro, existem outras alterações que aparecem em infecções urinárias, como a proteinúria, por exemplo, mas ela pode ter sido provocada por um processo inflamatório aqui do trato urinário, né? A proteína na urina de cães, inclusive, uma cruz, uma pequena quantidade, até pode aparecer, né? Principalmente em cão. Então, não dá para bater o martelo aqui que existe infecção, é necessário uma urocultura para a gente ter certeza disso. Quadros de
inflamatórios no geral, até quadros de febre, convulsões, exercício extenuante, que são quadros pré-renais, podem levar a proteinúria. Então, essa proteinúria aqui pode ser explicada, interpretada de uma outra maneira. Leucócitos também tem um valor baixo, né? Então tem que fazer a urocultura para ter certeza antes de sair tratando com antibiótico um paciente sem a gente saber se de fato ele tem uma infecção urinária ou não. Qual é a principal preocupação nos quadros de picada por abelha? Bom, nesse momento já passou aquela preocupação inicial, que seria o quadro de anafilaxia, de choque, de hipotensão grave, de edema de glote. A tudo isso ele sobreviveu num primeiro momento. Então, a maior preocupação agora seria o desenvolvimento de um quadro de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda ela pode acontecer por vários motivos nessa situação. É um fenômeno tóxico isquêmico devido a esse veneno de abelha. Então, o choque, a hipotensão, tudo misturado, né? A lesão tubular pelos pigmentos produzidos pela rabdomiólise, tudo isso pode acabar levando a uma lesão renal. Então, essa é a principal preocupação nesse momento. Fizemos os exames de avaliação renal, então bioquímico, ureia, creatinina e a densidade urinária estavam ok. Então, no momento da consulta, a gente pode considerar que o gaúcho não tinha nenhum quadro de lesão renal ainda. Lembrando que a azotemia ela começa a aparecer depois que mais de 75% dos néfrons já foram lesionados, né? E os néfrons remanescentes não estão mais dando conta. E a densidade urinária começa a diminuir, a partir do momento que 66% dos néfrons já estão lesionados. Então, ela aparece um pouquinho antes, a alteração de densidade urinária. Mas ele não tinha nada disso, o que é até interessante nesses quadros, porque realmente, em grande parte dos casos, acontece insuficiência renal aguda. Ele também não tinha uma cilindrúria uma cilindrúria significativa que a gente pudesse interpretar como uma lesão tubular ativa, não existia isso. Então, nesse momento, ele não tinha um quadro de lesão renal. O tratamento, se fosse num quadro inicial, os quadros de anafilaxia, claro, tem que fazer um tratamento emergencial, corticosteroides, reposição de cristalóides, oxigenoterapia, até entubar o animal se for necessário. Mas aqui, como ele estava relativamente estável, ele só estava apático, porque, claro, dói aquele monte de picada, ele ficou sem se alimentar direito, tinha todo esse quadro de rabdomiólise. A gente fez a reposição de fluidos, já que ele não estava ingerindo água nem nada disso, e até para manter um débito urinário adequado. Então, ele estava produzindo urina adequadamente, não tinha nenhum quadro de oligúria, de anúria, ele continua produzindo urina normalmente, então esse paciente foi hidratado. E como eu falei, a gente pediu a urocultura daquela urina porque ficava na dúvida, né, se existia de fato uma infecção urinária ou não. Na urocultura, teve um crescimento bacteriano, mas tinha menos de 1.000 unidades formadoras de colônia por ml. Quando a gente tem um paciente que fez coleta por cateterismo, como foi esse caso, ou até por micção natural, que não é indicado, mas que às vezes é feito, a gente tem que fazer uma análise quantitativa da urina para saber se há grande quantidade de unidades formadoras de colônia ou não. No caso de cateterismo, para a gente considerar que existe uma infecção urinária, tem que ter mais de 10.000 unidades formadoras de colônia. Então, nesse caso aqui, tinha pouca unidade formadora de colônia, não justificava o uso do antibiótico. Então, a gente optou por não utilizar antibióticos no caso do gaúcho. Não tinha, algumas pessoas até sugeriram por causa das lesões de picada, mas ele não tinha nenhum processo infeccioso, não tinha nada que sugerisse a necessidade por causa das picadas também. E a gente foi repetindo os exames posteriormente, foi baixando aquele valor
de neutrofilia. Os neutrófilos, nos 2 primeiros dias, ele já tinha retornado ao normal. A anemia foi melhorando aos poucos. A urina dele também foi ficando, depois de alguns dias, com a coloração normal. E a CK também. A CK demorou um pouquinho mais para baixar, levou ali em torno de 5 dias, mas baixou também o valor de CK. Então foi um quadro um tanto atípico, porque é mais comum que desenvolvam sim a insuficiência renal aguda, mas ele não desenvolveu, por sorte, ficou super bem, foi para casa, estava pronto para outra, para enfrentar as abelhas novamente. Essa raça de cachorro, eu tive a oportunidade de atender muitos Australian Cattle Dog, e vejo que é uma raça bastante resistente. Geralmente, o que aconteceria de ruim com as outras raças, com eles não acontecem. Pode ser só uma observação pessoal, mas eu tenho visto muito isso nessa raça. Então, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre o quadro, o que vocês acharam, se já atenderam pacientes com picada de abelhas. Comentem aqui no YouTube ou comentem no WhatsApp, que esse caso vai ser enviado lá na lista do WhatsApp. E até a próxima semana!